Hoje, na série de reportagens Guardiões do Ar, nós vamos conhecer os 2 helicópteros blindados da Polícia Carioca. Máquinas preparadas para a guerra, usadas no combate ao tráfico. E como é feita a blindagem que resiste até a tiros de fuzil, Edu? Tudo para proteger os policiais durante as operações aéreas. O modelo de helicóptero mais utilizado pelas polícias do mundo. Ele é rápido, capaz de transportar até 4 atiradores. Ideal para sobrevoar terrenos irregulares, como as favelas do estado do Rio. Mas aqui, o combate ao narcotráfico também é feito com o uso de uma máquina de guerra. O helicóptero à prova de balas. Pode causar estranheza para quem não vive a realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ao longo de alguns anos, demonstrou essa necessidade. Tanto é que as armas utilizadas pela polícia são armas de guerra. As armas utilizadas pelos marginais são armas de guerra. Então a polícia nada mais está fazendo do que se defendendo da agressão que está sofrendo. Então a blindagem se faz necessária para dar proteção aos policiais que estão fazendo a operação. O blindado de fabricação americana se chama Huey 2. No Brasil foi apelidado de Sapão. A aeronave dispõe de instrumentos modernos de navegação e voo. Só que a estrutura interna é bem antiga, do fim dos anos 60. O Sapão saiu de fábrica e foi direto para o campo de batalha. Vietnã. Americanos travam uma guerra contra forças apoiadas por regimes comunistas. As imagens do confronto chocam a opinião pública mundial. O Huey 2 era usado para abastecer as tropas na selva e socorrer os feridos. Ele foi concebido para os piores cenários de conflito armado. As linhas da fuselagem são as mesmas de antigamente. O motor permite a decolagem com até 4 toneladas, somando a carga, a tripulação e o peso da própria aeronave. Isso é metade do que pesa um micro-ônibus. Na versão blindada, o Sapão voa com 2 pilotos, 6 atiradores e outros 4 tripulantes. O governo do Rio comprou 2 helicópteros, um para a Polícia Militar e um para a Polícia Civil. Outras aeronaves têm apenas o assoalho blindado. Ele protege os ocupantes, em parte. Outubro de 2009, tiroteio numa favela da zona norte do Rio. Nossa equipe estava lá e também viveu momentos de tensão. Mais tiros. O carro blindado da Polícia Militar está logo ali na esquina. De repente, um helicóptero aparece em chamas. Ele havia acabado de ser atingido por tiros. Os tiros que perfuraram o tanque de combustível acertaram 5 dos 6 ocupantes. Um segundo helicóptero vinha logo atrás. Ele era pilotado pelo coronel Miguel Ramos, hoje comandante do grupamento aéreo da Polícia Militar. Não sabíamos direito o que tinha acontecido, já que não ouvimos os disparos de arma de fogo, qual do barulho que se faz no interior da aeronave, e fomos à retaguarda dela para dar um apoio, logo assim que ela conseguisse tocar no solo. Nós procedemos para tentar socorrer os policiais, Percebemos que 2 não tinham saído da aeronave ainda, tínhamos um policial que estava em chamas e tentamos fazer com que esse fogo fosse apagado e ao mesmo tempo fazer a contenção dos disparos que estavam sendo feitos em nossa direção. Os traficantes estavam disparando contra os policiais feridos naquele momento. Havia disparo de arma de fogo sobre a tropa que estava pousada naquele local. 2 soldados morreram na hora e um cabo da PM foi levado para o hospital com queimaduras em 90% do corpo. Esta é mais uma aeronave da Polícia Militar do Rio atingida por traficantes. Foi no começo de novembro, durante a apreensão de cocaína em São Gonçalo, no Grande Rio.
O tiro, provavelmente de fuzil, pegou entre a cabine e o motor. Repare, o projétil perfurou a carenagem, que não é blindada, e chegou a amassar aquela barra de aço que funciona como base do guincho do helicóptero. Por menos de 1 palmo, o tiro não atingiu a cabine. Na hora, havia 6 policiais militares aqui dentro. Os 2 pilotos nos bancos da frente e 4 tripulantes no banco de trás. E se o tiro atingisse o blindado? O que aconteceria? Para responder essa pergunta, nós fomos até Mauá, na Grande São Paulo. Esta fábrica se especializou em blindar helicópteros. Você vai ver agora como se testa a resistência de uma blindagem. Isto é o que se chama de laboratório balístico, também conhecido como túnel de tiro. É nesse ambiente que nós vamos submeter a blindagem usada em helicópteros a diferentes disparos de armas de fogo. Os tiros serão dados sobre esta placa de polietileno. Polietileno é um tipo de plástico bem leve. A placa pesa 1,5 kg e é bem rígida. Será que ela suporta os disparos? As blindagens feitas de polietileno vão pesar metade do que as blindagens feitas com outros materiais. Para a mesma proteção oferecida? Para exatamente o mesmo nível de proteção. Uma engenheira prepara o equipamento que vai disparar o primeiro tiro. Para regular a pontaria, é usada uma mira laser. A placa é fixada a 15 metros do cano da arma. Muitas vezes é essa a distância da laje das casas ao assoalho da aeronave, nos voos rasantes, durante a operação de caça aos bandidos. O projétil é colocado no cano. Primeiro, o calibre de uma submetralhadora. Veja o impacto do chumbo contra a placa de polietileno. De novo, agora em câmera lenta. Teste número 2. O cano do equipamento é trocado. E a mira a laser marca um ponto na extremidade oposta da placa. Dessa vez, o projétil é de uma pistola ainda mais potente do que a submetralhadora, a .44. O barulho no túnel é ainda maior. Tiro certeiro. Agora o teste mais difícil para a blindagem. O tiro será dado no centro da placa. E aqui está o projétil, calibre conhecido como 762, o tiro de fuzil. Quando sai do cano do fuzil, o projétil alcança uma velocidade supersônica, rodando sobre o próprio eixo. Ele atinge incríveis 3.000 km por hora, mais de 3 vezes a velocidade do som. Veja o que isso significa na prática, na ilustração em super câmera lenta. Primeiro, o projétil atinge o alvo. E só depois chega a onda sonora, provocada pela explosão da pólvora. Mais uma vez, o momento do impacto e aí sim, a chegada do som com atraso. Hora do disparo real. O som é ensurdecedor. Compare os 3 momentos de impacto contra a placa. O tiro de submetralhadora, o disparo de pistola .44 e o tiro de fuzil. Vamos ver agora como ficou a placa do outro lado. Está aqui. Uma deformação provocada pelo tiro da submetralhadora no canto superior esquerdo. Mais para baixo aqui, o calombo, a deformação provocada pelo tiro da pistola. E aqui na região mais central, a deformação maior provocada pelo tiro de fuzil. Mas nenhum dos projéteis transfixou, perfurou a placa da blindagem. Esse tipo de blindagem é capaz de proteger a tripulação de todos os tipos de armas disponíveis no território nacional. Eles estão preparados para esse nível de proteção. Mas nem toda a aeronave é a prova de balas.
Durante uma semana, nós acompanhamos a rotina dos policiais militares, responsáveis pelas operações aéreas no estado do Rio de Janeiro. A base deles fica em Niterói, de frente para a Baía de Guanabara. Os policiais deram apoio aéreo para tropas que ocuparam diferentes comunidades no Grande Rio. Acompanhando uma operação aérea como esta, o que mais impressiona é o risco a que esses homens se expõem. Eles voam muito baixo e em áreas dominadas por traficantes armados de metralhadoras e fuzis. O helicóptero acaba sendo um alvo próximo e muitas vezes estático, parado no ar. Quanto mais baixo se voa, mais risco se corre, certo? Não, explica o piloto comandante do GAM, o Grupamento Aéreo Móvel. A aeronave voando alto, quem está embaixo tem uma visão por mais tempo da aeronave. A aeronave voando baixo, ela vai passar rapidamente por ele. Então não vai ter muito tempo para que ele faça fazer a pontaria e o disparo da arma de fogo. Mas com relação a um combate, a um confronto, né, o voo baixo favorece a segurança de quem está voando. Ainda que se tente minimizar o risco, fatalidades já ocorreram. Já tivemos policiais pilotando atingidos, já tivemos tripulantes atingidos também em voo e tivemos o fato de uma aeronave ter se incendiado durante uma operação por disparo de arma de fogo. O coronel se refere ao acidente de outubro de 2009. Naquele dia, além dos 2 policiais que morreram no local do acidente, o terceiro, gravemente ferido, veio a falecer no hospital 2 dias depois. É difícil falar nisso, é difícil falar, e o que fica para nós é a recordação deles, dos momentos, né, de que nós passamos aqui na unidade, da formação deles, do convívio com eles. E se o helicóptero que pegou fogo fosse inteiramente blindado? E se estivessem usando um modelo de guerra durante aquela operação? Muito provavelmente, a carenagem teria resistido, como resistiu a placa de blindagem durante o teste no túnel de tiro. Como os blindados são apenas 2, a tropa cumpre a missão com as aeronaves convencionais, mais leves, mais rápidas e bem mais vulneráveis do que os pesados blindados do ar.